E aí, pessoal, tudo bem? Queria falar um pouco sobre a marginalidade das mulheres em prostituição. É um dos argumentos dos defensores da regulamentação de que a falta de legislação causa a marginalidade. Isso tanto não faz sentido que países que regulamentaram a prostituição há mais de 15 anos até hoje não resolveram a situação de marginalização dessas mulheres. Ainda existe prostituição clandestina, mesmo em países em que é perfeitamente cabível assinar um contrato como trabalhadora sexual ou trabalhar autonomamente nisso que é considerado um ramo profissional. Então, qual é a origem da marginalização? Para mim é muito claro que a marginalização da mulher prostituta advém da própria origem da prostituição. É uma questão de gênero. E a prova mais cabal disso é que a mulher que vende prostituição é marginalizada, mas o homem que compra prostituição não é. É completamente aceitável. Então, vamos olhar um pouco para a história e pensar a origem dessa marginalização. A prostituição já existia lá na antiguidade, na Roma antiga, na Grécia antiga. E, na verdade, a regulamentação não é uma invenção moderna. Ela é muito mais aceita agora, a partir dos anos 80, com o avanço do neoliberalismo. Mas antigamente já se falava em cobrar taxas e imposto de mulheres que trabalhavam como prostitutas. Na Roma antiga já se fazia isso. Os donos de bordéis pagavam impostos ao Estado, as mulheres prostitutas pagavam impostos ao Estado. E os bordéis não eram necessariamente em zonas isoladas da cidade. Eles podiam abrir, inclusive em grande número, no centro da cidade, se fosse do interesse do dono e do Estado criar aquele espaço ali. Isso também já aconteceu em outros anos. Por exemplo, em Portugal, na época da ditadura salazarista, existia a prostituição regulamentada. As mulheres podiam se prostituir em determinados espaços e elas eram submetidas a exames médicos periodicamente. Isso ainda é uma questão levantada como algo positivo nas bandeiras pró-regulamentação. Países que regulamentaram, muitos deles exigem que as mulheres que trabalham em prostituição sejam submetidas compulsoriamente a exames médicos para comprovar que estão sadias. Alguns países cobram isso semanalmente, outros cobram isso mensalmente. E o que isso diz sobre a visão da sociedade e do próprio Estado sobre as mulheres em situação de prostituição? Isso mostra que eles veem como um vetor de doenças, porque essa mulher tem vários clientes no dia. E, entretanto, não é exigido um exame médico dos clientes, por exemplo. Ou seja, a regulamentação, nesse caso em específico, não protegeu em nada as mulheres prostitutas. Apenas protegeu os clientes. Um estudo nos Estados Unidos mostrou, por exemplo, que apenas 3 a 5% das doenças sexualmente transmissíveis são transmitidas por pessoas na prostituição. Idosos e jovens no ensino médio e na faculdade, por outro lado, são responsáveis por mais de 75% da transmissão dessas doenças. E adivinha quem é o maior público? Pois é. Voltando à questão da marginalidade, vale a pena a gente pensar o que é ser marginal. Há muitos lugares onde a prostituição é regulamentada, em que as mulheres, que são vistas então como exercendo um trabalho digno como qualquer outro, só podem se prostituir em determinados espaços, em determinadas zonas da cidade. Isso não é uma forma de marginalização? Ou seja, como fazem com penitenciárias hoje, isolar elas longe da vista da sociedade de bem, da sociedade aceitável. Você pode se prostituir num trabalho como qualquer outro lá, longe da vista de todo mundo, não é? Faça suas imundícies para lá. Basicamente é isso que está em causa. Então, o que é estar marginalizado? A questão da marginalização é estrutural. Ela é uma questão de gênero. Como eu disse, mulheres em prostituição são vistas como indignas, mas homens que consomem prostituição não são. Elas sofrem o estigma. Homens que consomem não sofrem. Existe uma clara questão de gênero aí. E outra, as mulheres sempre foram divididas nessas duas categorias, as mulheres de bem e as mulheres vulgares. Isso já existia em Roma, as mulheres humilhores e as mulheres honestiores, ou seja, as mulheres honestas e as mulheres
não honestas, não respeitáveis, eram assim que elas eram categorizadas, certo? Isso cria determinadas opressões tanto em uma quanto em outra. Só que, não, estando ambas em situações opressivas, faz com que aquela que está na situação de prostituição seja vista como alguém que está exercendo a sua liberdade, está contrariando, está transgredindo essa regra, não é, de opressão. E na verdade não é bem por aí. E é isso que o pessoal pró-regulamentação clama, que na verdade a prostituição é uma forma de contrariar o patriarcado, é uma forma de exercer a sua sexualidade e a sua liberdade de escolha. Você não contraria o patriarcado quando você reivindica um lugar onde ele te colocou para começo de conversa. Um lugar servil, não é? ¿Pero qué queréis? ¿Queréis ser putas toda la vida? ¿Queréis que os metan el cipote por el coño como si fuera un salchichón 10, 15 veces al día por un plato de lentejas? Então, é só isso que eu queria lembrar um pouco. Antes da gente falar que é a falta de legislação que causa a marginalidade das mulheres, vamos pensar nos países que regulamentaram e até hoje não resolveram o estigma, que não resolveram a situação de prostituição clandestina, que não resolveram a marginalização dessas mulheres. Vamos lembrar que a regulamentação não é de hoje, que já existiu muito tempo antes, e que as mulheres sofrem o estigma desde a antiguidade, é uma coisa que se propaga, e não por falta de intervenção estatal, mas pela própria estrutura patriarcal, ok? É isso, espero ter contribuído um pouco pro debate. Vamos seguir, ainda vai ter muito vídeo sobre prostituição, que é um debate urgente. Tem gente morrendo, enquanto pessoas acham bonito discutir na universidade que isso é uma questão de escolha, tá certo? Até mais.